Olá, book lovers, daqui Patrícia Ferreira da Lápis Write e bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, como vocês podem ver no título, e desta vez é um bocadinho mais sério. Primeiro de tudo, eu estou bastante habituada a que as pessoas, ao verem o meu perfil no Instagram, saibam que eu só leio livros em inglês. E há várias pessoas que já me perguntaram porque é que eu já só leio em inglês. Tenho duas razões para isso. Uma delas é porque os livros em Portugal são bastante caros, mas mesmo assim eu ainda compro, sabendo que a série está completa ou é um standalone. Os preços são ainda assim um bocadinho exagerados daquilo que eu posso normalmente comprar em inglês. Por isso é que muitas das vezes eu só compro em inglês. Eu gosto de ler em inglês, por isso é a minha opinião, é a minha situação, ok? Mas há livros que sinceramente eu fico muito desapontada por ainda não terem sido traduzidos em português. Fico bastante desapontada por causa disso e acho que deveria de ser remetido às editoras. O que é que hoje em dia eu acho que jovens não há procura em literatura para ler. E muitas das vezes eu tenho a pergunta, será que este livro vai ser publicado em Portugal? Será que este livro vai ser traduzido? E muitas das vezes também tenho perguntas do género, será que vão publicar o segundo livro visto que o primeiro está publicado? Será? Será que vamos ter essa oportunidade? E é isso que eu quero discutir aqui neste vídeo, espero que gostem. Vamos começar. O primeiro livro que tenho na minha pilha não está ordenada já agora. Não, esta pilha não está ordenada, são bastantes livros e eu não. O primeiro livro que eu tenho aqui é The Unexpected Everything, de Morgan Matson. Este livro foi uma leitura que eu tive em 2017 e gostei imenso. Este livro fala sobre uma rapariga que teve sempre a sua vida organizada e infelizmente devido a uma situação que acontece com o seu pai, que ainda por cima era político e sem querer ele envolve-se num esquema de corrupção, ela perdeu a oportunidade de estudar numa das melhores escolas de Inglaterra, acho que era assim qualquer coisa parecida, posso estar errada. E como ela não consegue ir, ela tem que arranjar soluções para o seu verão. O que ela faz é dog walker, ou seja, que incrível, ela vai passear cães, isso é a coisa mais fofa do mundo. E este livro eu gostei imenso de ler, não foi dos meus favoritos de Morgan Matson, Alice Since You've Been Gone, e adorei. Estes livros de Morgan Matson são super fofos, super fáceis de ler e eu sei de muitas pessoas e raparigas, mulheres, que adorariam ler estes livros, por isso eu não tenho a certeza se alguma vez vai ser traduzido, mas eu gostava que fosse traduzido. Muitas das pessoas gostam da opinião que eu mando e partilho acerca destes livros e acho que deveria ser aproveitado, visto que é um romance, é fácil de se aproveitar, não existe sequela, por isso é muito fácil. É muito fácil de aproveitar estes livros. A seguir, é um livro que já foi publicado em Portugal. Illuminate, de Jay Kristoff e Amy Kaufman. O primeiro livro está publicado. Onde é que estão os restantes? Será que vai haver os restantes livros publicados? Eu não tenho a certeza, mas quando eu soube de Illuminate, eu ainda não li em inglês e eu quis comprar estes livros, mas pela dúvida e também por não saber se já ia ser publicado os restantes, eu não comprei o meu primeiro livro, porque muitas das vezes o que acontece é que eu compro o primeiro livro e muitas das vezes não continuam com a série. Este livro fala sobre uma rapariga que é chamada Katie e sobre um rapaz chamado Ezra, que infelizmente devido a um ataque que ocorre no planeta deles, eles têm que fugir numas naves e infelizmente eles ficam separados. Infelizmente coisas acontecem e este livro é contado num formato muito especial, como vocês podem ver. É diferente e eu acho que deveria de ser mais aproveitado, principalmente porque toda a gente adora estes livros. E tipo, por que não? A seguir, um livro que eu sei que ainda não foi publicado de todo é History is All You Left Me, de Adam Silvera. Na verdade, nenhum dos livros de Adam Silvera já foi traduzido em Portugal. E eu pergunto porquê? Vamos começar por esta história, que não é das minhas favoritas de Adam Silvera, mas é de uma história muito profunda. Este livro fala sobre um rapaz que se chama Griffin e que infelizmente o seu ex-namorado morre e ele tem que lidar com a morte dele e ainda por cima com o seu problema de OCD. Este livro é muito bom. Fala sobre OCD, fala sobre luto, fala sobre como é que as pessoas podem alterar-se muito repentinamente devido a uma situação muito drástica. E este livro, sinceramente, foi dos meus favoritos de 2019. Eu adoro este livro. A sério. Eu acho que deveria de ser mais aproveitado e, infelizmente, nenhum dos livros de Adam Silvera que remete à homossexualidade,
também alguns problemas de saúde e mentais, deveriam de ser mais aproveitados. Infelizmente, não são. E eu, como leitora, gostava de partilhar este pensamento, porque lá está. Se eu gostei, eu sei que muita gente vai gostar. E em Portugal, nem toda a gente lê em inglês, então... é um standalone também. É um standalone, por isso é fácil de traduzir. E é Autobiography, de Christina Lauren. Este livro fala sobre um rapaz que se chama Tanner, que começa a ter aulas de escrita criativa e, infelizmente, é ensinado ou tipo, tem a ajuda de um rapaz que, infelizmente, ele começa a se apaixonar por ele, mas a situação é que esse rapaz tem uma religião muito diferente e bastante fechada para pessoas que são homossexuais. Esta história é tão fofa, tão incrível e tão boa, tão bem escrita, que eu, sempre que falam de livros contemporâneos, eu penso sempre em Autobiography. Eu ainda penso nestes livros, nestes dois livros, This Is All You Left Me e Autobiography, pelo tema que está aqui abrangido. E, no entanto, estes livros são fantásticos, são incríveis, eu adoro cada um destes livros. É um livro que vale a pena ser lido, a capa é incrível, como vocês podem ver, e então o interior ainda melhor é. Por isso. A seguir é um livro que eu já li há muito tempo e acho que há muita gente que gosta, principalmente porque eu, por exemplo, tenho a almofada das personagens, que é da Raven Cycle, de Maggie Stiefvater. O primeiro livro chama-se Raven Boys e fala sobre uma rapariga chamada Blue. A Blue sempre foi dito que quando ela começasse a apaixonar, o primeiro beijo que ela desse, a pessoa ia morrer. Sempre foi-lhe dito isso e ela sempre ficou com medo de conhecer rapazes. Ela sempre teve medo e de repente começa a conhecer uns rapazes que se chamam os Raven Boys. Esta história é incrível, é misteriosa, é spooky, é muito boa, muito bem escrita. A escrita de Maggie Stiefvater é incrível. Ela também já publicou, a autora Maggie Stiefvater já publicou Shiver, que está publicado em Portugal. Por isso, estes livros acho que deveria de ser também tomada a atenção, porque são incríveis, são fofos. Só ainda li o primeiro livro, mas estou ansiosa para continuar esta série. E, sinceramente, é incrível, a sério, é muito bom. A seguir é uma história que não é também muito recente e já li no ano passado. É Ember in the Ashes, de Sabaa Tahir. Este livro fala sobre uma rapariga que chama-se Laia e que vai tentar resgatar o seu irmão e para isso ela tem que se infiltrar em linhas inimigas e, infelizmente, as coisas não são de todo as melhores. Ela sente-se bastante ameaçada pela sua própria vida neste local. Este primeiro livro não tem qualquer tipo de magia, mas esta série tem magia e, sinceramente, eu adorei a perspectiva de ler sobre uma rapariga que é espia e ainda por cima está a tentar salvar o seu irmão. Acho que é uma história diferente, é inovadora e acho que também tem elementos aqui que deveriam ser aproveitados e, a sério, foi uma das melhores leituras que eu já tive e, sinceramente, acho que poderia ser aproveitado. Lá está, eu vou estar a dizer isso muitas vezes, mas estes livros todos poderiam ser aproveitados. E Sabaa Tahir tem uma escrita fantástica, ela sabe como torturar o leitor. Ela sabe exatamente como atingir um leitor. E acreditem, é uma leitura que vale a pena, vale muito, muito a pena. A seguir é uma história que sei que provavelmente não vai ser traduzida, não sei, não faço ideia. É A Costa of Thorns and Roses, de Sarah J. Maas. Este livro é um retelling de Bela e o Monstro e ainda por cima é muito bem feita. Não falo só do primeiro livro, mas dos restantes. A Cost of Mist and Fury, A Cost of Wings and Ruin e a seguir. São livros muito bem escritos, muito bem aproveitados. Bastante viciantes e com uma escrita muito boa de Sarah J. Maas, que nós já conhecemos por acaso. The Throne of Glass, que está traduzido em Portugal, mas os restantes livros ainda não foram traduzidos e nós não temos a certeza se vai ser traduzido, ainda por cima. São leituras muito fáceis, leituras muito boas, que as pessoas conseguem ficar completamente viciadas. Eu sou viciada nos livros de Sarah J. Maas, ela escreve lindamente e as personagens femininas que são ainda por cima badass e com pessoas à volta dela que são também guerreiros e pessoas bastante misteriosas e ainda por cima com elementos muito mágicos, a sério, vale muito a pena.
E são livros que, prontos, são fantásticos e que deveriam de estar publicados em Portugal. Eu acho. Esta é a minha opinião, lá está. Eu gosto muito destas séries e espero que toda a gente tenha a oportunidade de lê-las, nem que seja em inglês, nem que seja em português, tanto faz. Eu só quero tipo, partilhar a minha opinião aqui. A seguir é um livro que eu sei que um livro dele com o filho vai ser traduzido em Portugal, acho que é para outubro, não tenho a certeza, que é Dry, de Neil Shusterman, mas existem uns livros também dele, de Scythe e Thunderhead, que é o segundo livro que eu tenho aqui na mão, que também deveriam de ser aproveitados. Este livro fala sobre uma sociedade que nunca teve que se preocupar com morte ou até mesmo com dificuldades, porque este livro passa-se numa distopia em que não existe esse problema, mas existem os Scythes. Scythes são uma organização que trata de controlar a população para que não fique bastante exagerada. As duas personagens principais são atiradas para os mundos Scythes para como aprendizes e ainda por cima começam a aprender que nem todos os Scythes são de todos pessoas benevolentes como deveriam de ser. Esta história é muito boa, eu adorei todos os momentos, eu fiquei impressionada com a escrita, eu fiquei impressionada com a maneira como Neil Shusterman aproveitou esta história e deixou-nos completamente on edge, sempre à procura de saber o que é que ia acontecer a seguir. É uma história muito boa, envolvente e muito fácil de ler e, a sério, recomendo. A seguir é um livro que eu já falei aqui no canal, tanto que eu tenho uma book talk, a minha primeira book talk neste booktube, por isso espero que gostem. É The Nowhere Girls, de Amy Reed. Este livro fala sobre uma rapariga chamada Grace que vai se viver para uma nova região, ou seja, pequeno concelho, tipo, muito pacata, muito religião, tipo, fechadinha, vocês estão a entender, não é? E ela vai viver para uma casa em que, infelizmente, a pessoa que vivia lá anteriormente, que era também adolescente como ela, deixou pistas do que estava a sofrer na altura em que estava a viver por lá. Porque, infelizmente, essa pessoa teve que praticamente fugir da cidade por não acreditarem nela quando disse que foi violada. Esta história é muito envolvente, muito boa. Tem elementos que deveriam ser mais explorados e mais falados na nossa sociedade, como por exemplo violação, sexo, até mesmo a maneira como é que nós agimos perante as outras pessoas. Este livro é muito bom, retrata muito bem essas situações, muito realista e, sinceramente, acho que deveria de ser um exemplo para todas as mulheres e, além disso, é um standalone. Por isso, não existe a continuação, mas existe uma história muito bem aproveitada e que deveria de ser importante para toda a gente ler. A seguir, eu vou falar de uma autora que também já tem livros publicados cá em Portugal, que é a Darker Shade of Magic, uma magia mais escura, que é The Savage Song e City of Ghosts. São livros que ela também já publicou, que são fantásticos e que deveriam também ser aproveitados, como por exemplo, The Savage Song fala sobre uma cidade repartida em dois, com monstros e pessoas, e vemos como é que uma rapariga e um rapaz têm que lidar com esta situação. Eu não vou falar muito sobre este livro, porque este livro tem que ser mesmo lido para ser bem aproveitado. Eu não gosto de dizer muito do que é que se trata, porque eu só gosto mesmo de dizer é fantástico, muito bom, é muito de roer as unhas e tentar perceber o que é que vai acontecer a seguir. Adoro a escrita, adoro o final. Esta história é muito boa, a sério, e sinceramente é uma recomendação para vocês. A seguir é City of Ghosts. Este livro é um middle grade, ou seja, é para crianças, mas sinceramente qualquer pessoa pode ler este livro e está muito bem aproveitado. Este livro fala sobre uma rapariga que se chama Cass, que consegue puxar o véu para, tipo, conseguir ver mortos. A sério, esta história é muito boa. É muito, muito boa. Em que ela, ainda por cima, tem dois pais que estudam o paranormal e, tipo, é muito bom. Então ela vai para Edinburgh e ainda por cima acontece coisas, eu não consigo dizer mais, é tipo, esta história é muito boa, sério, eu adorei cada momento desta história, estou ansiosa para continuar esta série, que ainda vai sair mais um segundo livro, mas esta história é muito, muito boa, é incrível, eu adorei cada momento desta história. A seguir também é uma autora que já tem livros publicados cá em Portugal, que é Leigh Bardugo, Six of Crows. Este livro, eu ainda não li este livro, ok? Mas este livro
Pelo que eu ouvi já dizer, é melhor que a própria coleção que já existe aqui em Portugal. Então eu estou super ansiosa. Eu não sei de que é que se trata, mas está aqui a recomendação porque eu vou ler este livro. Este livro é a escolha para o meu book talk para abril e estou super, super curiosa para saber o que é que está aqui nesta história, para toda a gente estar a dizer tens que ler este livro. E eu vou dizer em consequência, mesmo não sabendo a minha opinião, está aqui a minha recomendação. A seguir é The Gentleman's Guide to Vice and Virtue, de Mackenzie Lee. Este livro fala sobre um rapaz que se chama Monty e que decide fazer uma tour por Europa com o seu melhor amigo e a sua irmã. E eles são atirados para uma espécie de aventura que ainda por cima o Monty não é das pessoas melhores a lidar com situações. E ainda por cima ele está apaixonado pelo seu melhor amigo Percy. E a sua irmã é bastante bitchy. Por isso, este livro é de rir. Eu adorei este livro. A primeira parte foi um bocadinho difícil eu ficar habituada, mas a segunda parte surpreendeu-me bastante. Eu gostei imenso das personagens. Apesar de não ter gostado da personagem principal, Monty, ele é demasiado. A sério. Mas esta história é muito boa e ainda por cima passa-se em Europa e é incrível ainda por cima e muito bem escrito. A sério, eu gostei tanto desta história e não pude acreditar nos elementos que a autora aproveitou. Por isso, mais uma recomendação. A seguir é Renegade, de Marissa Meyer. A Marissa Meyer já tem aqui a coleção Lunar Chronicles, já está publicada em Portugal, mas Renegade é um novo livro dela e fala sobre Anarchists e Renegades e são duas espécies de organizações, heróis e vilões, em que estão a tentar controlar a sociedade. A sério, esta história é muito, muito boa. Eu adorei todos os elementos aqui. Gostei de ter uma história sobre heróis, coisa que não é habitual existir na nossa literatura, mas é uma história muito bem feita e muito bem escrita por Marissa Meyer e eu estou ansiosa para continuar Arch Enemies. E eu acho que muita gente iria procurar este livro se estivesse publicado em Portugal, porque é diferente, é inovador, é recente também. E isso é diferente, por isso aqui está a minha recomendação. A seguir, e não sem muita surpresa, é claro, Stranger Dreamer, de Laini Taylor. Quimera de Praga já está publicada em Portugal, mas os restantes livros dela, que é Stranger Dreamer, que ainda por cima é o meu livro favorito, tipo, não estão publicados em Portugal, o que eu fico muito, muito triste com isso. Este livro fala sobre um rapaz chamado Laszlo que sempre sonhou com uma cidade perdida chamada Whip, mas que o nome dela não é Whip, ainda por cima. E nós somos apresentados a este mundo incrível de Laszlo e a maneira como é que ele descobre o Whip. E eu não posso dizer mais nada porque este livro é incrível, é fantástico. A escrita de Laini Taylor é tão, mas tão incrível, é mesmo como se fosse poesia em narrativa. A sério, é muito bom. Os elementos aqui são muito bem aproveitados, a história é muito bem feita. Eu nem consigo dizer mais nada porque, sinceramente, este é o meu baby. Eu adoro este livro e deveria de ser publicado em Portugal porque, oh meu Deus, de todas as histórias que eu li até agora, esta foi a que mais me surpreendeu até hoje. E por último, também já está publicado a trilogia dele, cá em Portugal, que é o Império Final. Mas existem muitos, muitos livros que ele já publicou a seguir e antes que não foram aproveitados. Como exemplo, Elantris, Warbreaker e Skyward, que eu infelizmente não consegui encontrar. Estes livros são incríveis. Império Final é uma história muito boa, muito bem aproveitada, ainda por cima, com elementos fantásticos, política e ainda por cima com diferentes personagens que conseguem controlar diferentes metais. Mas existem outras histórias, como por exemplo Warbreaker, que ainda não li, por acaso ainda não li, mas Elantris, que eu já li. Este livro fala sobre uma cidade que ainda por cima tem uma espécie de quarentena, porque existem os Elantris que estão com uma espécie de doença, parecem zombies, e nós vemos dois personagens a tentarem controlar esta situação. Isto é uma história bastante extensa, eu não consigo fazer um resumo muito bem feito, porque não sou das melhores pessoas a fazer resumos de livros, mas esta história é incrível, é muito bem feita, e ainda por cima Brandon Sanderson é um incrível autor, e eu fico triste por não ver mais livros dele publicados, e aqui está a minha opinião acerca disso, é que deveria de ser publicada a sério.
Mas é isto que eu tenho a apresentar, são estes livros. Este vídeo foi um bocadinho longo, talvez, mas espero que tenham gostado. E se vocês acham que existem livros que deveriam de ser publicados em Portugal, por favor, digam aqui nos comentários. Ou se algum destes livros vai ser publicado, avisem nos comentários. Ou então, se já foram publicados, avisem-me aqui, porque eu não encontrei na internet. Por isso, avisem. Eu espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima. Adeus!